Guardini, você já deve me conhecer, mas se por acaso não conhece, hoje é um bom dia para você começar a assistir os meus vídeos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e de toda a minha trajetória, desde quando eu comecei e até hoje, onde eu estou. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou arquiteta brasileira e moro nos Estados Unidos desde 2015 e tenho uma filial do meu escritório aqui em Miami. Então eu queria contar para vocês como eu comecei desde lá de trás, desde a época de faculdade, até um pouquinho antes de faculdade, e para vocês entenderem toda a trajetória e como eu cheguei até aqui, porque muita gente me pergunta onde eu estudei, que cursos que eu fiz. Então hoje é um resumo, né? São 45 anos, então não dá assim pra gente em 4, 5, 6 minutos contar toda uma história, mas eu vou fazer um resumo da minha trajetória profissional até chegar aqui. Enfim, só pra gente contextualizar, eu nasci em Campinas, cresci na Granja Viana, em São Paulo. Meus pais mudaram para Tatuí, onde eles tinham lares, então eu morei alguns anos em Tatuí e depois voltei para Campinas para fazer minha faculdade. Fiz arquitetura na Pucamp e quando eu entrei na faculdade eu já tinha uma filha, a Vitória já tinha 1 ano e meio, eu tive a Vitória com 18 anos, então esse é um assunto para um próximo vídeo. Então eu comecei a minha vida de mãe muito cedo, mas isso graças ao suporte dos meus pais e enfim, tive, graças a Deus, muito suporte. Entrei na faculdade junto com a Vitória, morava na casa da minha avó na época, minha avó me ajudava com a Vitória para poder fazer faculdade e comecei então a faculdade, fiz arquitetura na PUC, faculdade integral, então era difícil, eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer outras coisas, era só estudar. E comecei então com a Vitória e fiquei grávida no último ano, no comecinho do último ano da faculdade, do Matheus. Então o Matheus nasceu, na verdade fiquei grávida no finalzinho do penúltimo ano. O Matheus nasceu em julho de 98, que a gente se formou em 98, no final, em dezembro, né? Acabou a faculdade. Então ele nasceu em julho, no metade do meu TFG, então assim, foi bem puxado, mas foi possível. O Adriano, meu marido e sócio, fazia a faculdade junto comigo, então a gente fez a faculdade juntos, a gente fazia as aulas juntos, então a gente levava o Matheus para a faculdade e os dois, a gente revezava quem cuidava do Matheus nesse último ano, mas nos formamos, terminei a faculdade então falo que eu comecei com um filho, terminei com 2 e daí comecei a trabalhar em casa. O Matheus era recém-nascido, com 6 meses quando eu me formei, então eu tinha a Vitória pequenininha, a Vitória tinha 5 aninhos e então fui fazendo a faculdade, fui trabalhando em casa, fazendo bico, ajudando as minhas amigas que já estavam montando escritório, comecei fazendo imagem 3D, fazia o que aparecia, tudo que aparecia eu fazia enquanto amamentava, entre cuidar de um filho e cuidar de outro, eu fazia o que dava de projeto em casa. E foi assim por um tempo. Cheguei a montar sociedade com uma amiga minha da faculdade, daí logo descobri que eu estava grávida do 3º filho, eu falei, gente, no começo de escritório já é difícil, grávida do 3º foi bem complicado. Então aí desisti de novo, voltei a trabalhar em casa e fiquei trabalhando em casa por um bom tempo. Cheguei a montar novamente mais uma vez um escritório fora de casa, quando o Lucas já tinha uns 3 aninhos, ele já estava indo para a escolinha. Foi complicado, fiquei por 1 ano, é muito difícil para uma mulher, foi difícil para mim, como mãe, mulher, sozinha, montar o escritório. O Adriano na época trabalhava em São Paulo, então ele ia e voltava todos os dias para São Paulo, então eu ficava sozinha em Campinas com os 3, e então era mais complicado para poder ter o escritório fora de casa. Eu tentei algumas vezes e realmente foi um pouco mais complicado. Funcionou muito. Quando eu montei o escritório, a gente mudou para uma casa um pouquinho maior e tinha coladinho na garagem tinha uma edícula. Aí eu montei o escritório na edícula da garagem. Aí foi legal. Aí foi bom porque estava fora de casa, então assim, eu saía de casa, atravessava a garagem e ia pro escritório que ficava na garagem. E foi uma época muito boa e as coisas começaram a crescer, as crianças já estavam um pouquinho maiores.
e foi uma época que eu estava realmente com bastante coisa acontecendo, e o Adriano ia todos os dias para São Paulo. Ele sempre foi e voltou todos os dias. Os pais dele têm um escritório de arquitetura em São Paulo, era em São Paulo, né? Hoje já não é mais, em Campinas, mas enfim, na época era em São Paulo. Ele ia trabalhar com os pais dele, e o nosso escritório começou a crescer muito. Ele sempre me ajudou de fim de semana, de noite quando ele chegava, mas no dia a dia era eu que estava ali sozinha com as crianças, enfim, às vezes tinha suporte da minha mãe que vinha de Tatuí para me ajudar com as crianças, era uma loucura. Mas foi crescendo e chegou um momento que eu vi que eu não estava mais dando conta. Eu realmente estava bem sobrecarregada, com 3 filhos e muita coisa, o Dri em São Paulo, e aí a gente tomou uma das decisões mais difíceis na época, que foi ele deixar de trabalhar no escritório dos pais dele para começar a trabalhar no nosso. E foi um processo de 1 ano que ele foi desligando do escritório dos pais dele e foi ficando mais no nosso. Foi um período bem difícil, porque na época a gente abriu mão de um salário fixo que ele tinha para o nosso instável. Todo mundo que é arquiteto sabe que é instável, né? Tem mês que é bom, tem mês que não é tão bom. Mas foi um desafio bom e a gente cresceu muito. E a gente não, né? O Adriano, que ele brinca até que se dependesse de mim eu continuava na garagem de casa até hoje. Olha que é capaz que sim mesmo. Eu sou mais tranquila e o Adriano já é mais ousado. E eu um dia passeando no Cambuí, vi uma galeria super simpática, entrei na galeria para ver de enxerida, né? E tinha um espaço muito legal. O espaço era muito bom para alugar. E eu liguei na hora para ele e falei: ai, Adriano, passa para ver esse espaço, é tão legal. E ele passou, eu fui embora e ele passou. Daí ele me ligou de lá e falou assim: Dani, vamos alugar esse espaço. Eu falei: como assim? A gente não tem nem dinheiro. A gente na época morava numa casa alugada também. Eu falei: não tem, com que dinheiro que a gente vai alugar esse espaço? Ele falou: não sei, mas a gente vai alugar, a gente vai fazer acontecer. E fez. A gente alugou o espaço, eu com muito medo, mas acredito, confiando nele. E a gente alugou o espaço. Na época a gente não tinha nem como montar, mobiliar. A gente pegou os móveis que a gente tinha no escritório lá da garagem, a gente pegou os móveis de casa, mesa de reunião era a mesa de jantar da nossa casa, a gente levou pro escritório. Então a gente fez assim, com o que a gente tinha na nossa casa, a gente montou o escritório, a casa ficou vazia, né? E as coisas começaram. Na época acho que a gente tinha uma estagiária, e eu lembro que até contratei uma, ainda não tinha nem o escritório. Eu falei: eu vou montar um escritório. Então assim, foi bem batalhado mesmo. E aí, com o escritório ali no Cambuí, um lugar super bacana, um lugar ótimo, as coisas começaram a acontecer, a gente começou a estruturar como um escritório mesmo. Não que enquanto era na garagem de casa não era, já era, mas muda até mesmo como as pessoas te enxergam. Na época a gente já tinha feito alguns anos de Campinas Decor. O Adriano já tinha feito com o escritório dos pais dele Casa Cor várias vezes. E aí a gente foi crescendo por nós mesmos, com muito, muito trabalho. Trabalhos que foram sendo reconhecidos, prêmios que a gente foi ganhando, e o escritório foi crescendo bastante. A gente acabou pegando mais uma sala na galeria. A gente tinha a parte de trás, que era relativamente grande até, e aí a gente saiu a parte, tinha um salão de cabeleireiro na frente, a gente saiu o salão de cabeleireiro, a gente incorporou no nosso escritório. É o escritório onde a gente está até hoje, já faz um tempo. O Adriano, que é bom de datas, eu não lembro agora, mas eu acho que já deve fazer talvez uns 10 anos por aí. E estamos com o escritório lá, e o escritório foi crescendo, e o trabalho sendo reconhecido, e a equipe crescendo muito. E em 2014, 2013, 2014, nós começamos a fazer os trabalhos para a Lenovo de computadores. E a gente foi convidado pela Lenovo para fazer vários projetos nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então fizemos Lenovo em muitos países, e foi um projeto maravilhoso. E por conta desse cliente a gente precisou abrir um escritório, a empresa nos Estados Unidos, para atender esse cliente que estávamos fazendo na época, acho que 8 ou 9 escritórios nos Estados Unidos, e precisava ter empresa aberta aqui.
Então, na época, a gente abriu a empresa para poder atender esse cliente. Em paralelo, a gente já começou um movimento de vir para cá, alguns clientes do Brasil que tinham um apartamento aqui, e começa aquela história, vamos juntos só para ajudar a escolher as coisas, e a gente acabou vindo junto com o cliente para ajudar a escolher as coisas, e você começa um movimento que é impressionante, as coisas vão acontecendo, então assim, nada muito planejado, foram acontecendo, quando a gente viu, em 2015, a gente já tinha a empresa aberta, a gente já tinha o escritório montado aqui, e eu falei, poxa, por que não experimentar mudar o nosso núcleo familiar para lá? Então eu vim com os meninos, que na época estavam com o Matheus e o Lucas com 12, 13 anos, e o Matheus com acho que 15, 16, algo por aí. O Matheus já estava indo para o último ano do high school e o Lucas ainda estava no ensino médio. A Vitória fazendo faculdade no Brasil já estava mais moça, já estava grande, já estava com 19, 20 anos. Falou, não vou, eu vou ficar acabando minha faculdade, vocês vão. E vim eu, o Matheus e o Lucas, foi uma decisão até bem difícil. E o Adriano ficou na ponte aérea indo e vindo, e eu montei a base aqui para poder fazer o escritório daqui acontecer. Essa experiência de morar nos Estados Unidos e trabalhar nos Estados Unidos é uma experiência incrível, incrível. Não é tão fácil quanto parece, a gente tem que começar do zero, aprender tudo de novo. Então eu já tinha quase 20 anos de história no Brasil e cheguei para aqui, a gente praticamente zera o nosso histórico, com toda a bagagem, com todo o conhecimento. Então isso serve muito, isso ajuda, isso agrega, mas a gente tem que aprender tudo de novo e começa desde mudança de metros para pés e inches, que no começo isso dá um nó na nossa cabeça, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo fazer essas conversões e vai ficando tudo mais natural, vai aprendendo como funcionam as coisas aqui, que são bem diferentes de como a gente está acostumado no Brasil. Então é um aprendizado muito rico. Eu falo que vir para cá abre a nossa cabeça para o mundo. É incrível, é realmente sensacional essa possibilidade. Bem difícil, eu acho que aqui a gente trabalha muito mais do que no Brasil. Aqui a gente tem que agregar muitas outras coisas, que no Brasil a gente tem muito mais auxílio de externo, então aqui é mais trabalhoso, um aprendizado árduo, a gente está longe da família, a gente está longe dos amigos, mas eu acho que tem uma compensação muito grande, que é essa questão da amplitude que a gente enxerga o mundo, de aprendizado, de conhecimento, que é sensacional. A possibilidade para os meninos, e a Vitória também acabou vindo para cá morar um tempo aqui com a gente, também aprendeu e cresceu muito. Mas para os meninos, o Matheus hoje está fazendo o 3º ano de arquitetura aqui, o Lucas já está no 2º ano do high school. São possibilidades muito incríveis. Nosso escritório continua em Campinas, a gente continua com o escritório lá, o escritório está indo muito bem em Campinas. Por isso até minha dificuldade eu brinco que eu quero trazer o Adriano para cá, eu quero contratar o Adriano para vir trabalhar aqui comigo, mas realmente a gente está com vários projetos acontecendo em Campinas, então ele continua indo e vindo todos os meses. Eu tenho ido bastante também para dar um suporte para ele lá. Então assim, é isso, é incrível, não é fácil, mas vale a pena. Aí eu tenho vários outros cursos que a gente foi fazendo para se aprimorar. Então eu até falei, vou depois montar um vídeo mesmo para compartilhar todos os cursos que eu já fiz, toda essa parte acadêmica que a gente foi fazendo durante os anos, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que arquitetura, design de interiores é repertório, é conhecimento. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente vivencia, quanto mais a gente pesquisa e explora as possibilidades, mais amplia a nossa visão de mundo, o nosso conhecimento geral, e é isso que faz a diferença a hora que você vai fazer um projeto, a hora que você vai decorar uma casa. Esse repertório, essa amplitude de possibilidades nos ajuda a enxergar as soluções de maneiras diferentes. Então,
resumindo toda essa nossa trajetória durante esses anos. A gente se formou em 98, nós estamos em 2019, então já são mais de 20 anos de trajetória, e eu acredito que a gente tem caminhado num caminho muito interessante, de muito progresso, de muito conhecimento. E um dos motivos até de eu ter criado esse canal e de estar compartilhando essa história, porque eu acho que a gente aprendeu tanta coisa, e quando a gente divide, a gente ganha tanto. Então, um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo, de eu estar querendo, me propondo a fazer todas essa divulgação, mostrando os projetos que a gente tem feito por aqui, as diferenças da arquitetura e da decoração do Brasil para cá, é justamente por essa questão de poder compartilhar um pouco de tudo que a gente conhece, tudo que a gente aprendeu. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostam do que eu estou passando para vocês, se vocês estão gostando de todo esse conteúdo, ajuda, compartilha, curte e se inscreve no canal, que aí a gente continua tentando ao máximo compartilhar todo esse conhecimento com vocês. Muito obrigada!